Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. A paz do Senhor Jesus Cristo, muito bom dia. Nós começamos mais um programa Restaurando Vidas pela misericórdia do Senhor. Nós estamos vendo notícias e notícias de corrupção. Nós temos colocado muitas vezes a esperança numa pessoa que vai entrar no poder e vai resolver o problema, mas cada vez se corrompem mais, cada vez aparece uma sujeira maior. E nós vemos que isso não é só na política. A geração hoje, a geração chamada Brasil, ela tem muito da corrupção entranhada nos seus corações. As pessoas querem levar uma vantagem, querem tirar o que é do outro, querem ganhar sem trabalhar, querem usufruir de um benefício sem ter o direito. O nosso país vai de mal a pior. A palavra do Senhor em Jeremias capítulo 5, versículo 1 diz: percorram as ruas de Jerusalém, olhem e observem. Procurem suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e busque a verdade. Então eu perdoarei a cidade. Os tempos estão difíceis. Será que hoje nós encontraríamos pessoas que buscam a verdade? Pessoas que ajam com honestidade? Pessoas que vão agir de uma maneira tão profunda, em tão profunda reverência ao Senhor, que esse país vai ser mudado? As pessoas dizem: como eu faço para resolver o problema do Brasil? Nós temos que temer o nome do Senhor. Nós temos que buscar a Deus sobre todas as coisas. Se nós observarmos a palavra do Senhor, certamente a nossa nação será uma nação transformada pelo poder do Espírito Santo. Busque a Deus, ame ao Senhor, deseje a sua palavra e obedeça-o em nome de Jesus. Eu quero conversar hoje com a Grace. A Grace teve um começo de vida desesperador, uma história onde o Senhor, aquele que é autor e consumador da nossa fé, ele vem e resgata a Grace e traz a Grace para ser uma missionária do Senhor. Vamos então a essa entrevista. O programa Restaurando Vidas tem o privilégio de receber hoje Grace Mariana Reis Pereira. A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vinda. A paz do Senhor, muito obrigado pelo convite. Eu agradeço a Deus, pela rica oportunidade de estar aqui e espero que podemos transmitir um pouquinho da nossa vida, o que nós passamos. Lá que Jesus fez, começo, irmã? Amém. Que Deus tem feito hoje. Amém. Irmã, a senhora nasceu em Jaboticabal, São Paulo. Sim. E o seu começo de vida foi muito duro, né, irmã? Já teve vários problemas. Como é que começou essa vida? Eu morava em Jaboticabal, e uma infância muito difícil. Quando a gente era criança, nós somos em 5 irmãos e a minha mãe abandonou a casa com 5 filhos pequenos, Eu e minha irmã somos uma das mais velhas, e deixou mais 3 menores. E minha mãe abandonou e foi morar na rua. Não tinha, não tinha convívio com a família também. E a gente vivia num sítio, morava no sítio e não tinha muito assistência, E até que quando a gente foi crescendo, meu irmão mais novo tinha 5 anos, o conselho tutelar foi na minha casa e tomou meus 3 irmãos. Viu as condições, estavam precárias. Porque não tinha Seu pai ninguém. fazia o quê? Meu pai, ele catava papelão para a rua, passava, às vezes, tinha meses que ele ficava no lixão. Ele trabalhava lá no chão, ficava lá um mês todo para conseguir o trabalho, o sustento dele, e a gente ficava catando lá. Aquelas coisas, para depois vender por quilo, Isso, nesse tempo quando então o conselho tutelar chegou na tua casa, viu uma situação desastrosa, e como é que foi? O que aconteceu? Aí passou-se o tempo, meus irmãos foram para um lugar onde fica só meninos, e eles ficaram lá, cresceram lá. E a senhora também foi? De início, foi só meus irmãos. Aí, de menores? De menores. Aí minha irmã e eu ficamos um tempo ainda. Aí passou um tempo, eles já estavam grandes
E a gente com 12, 13 anos, eu e a minha irmã, aí minha irmã discutiu com meu pai, tiveram uma briga entre eles, né? Como ele não era meu pai legítimo e nem pai dela legítimo, né? Que era pai só dos 3 meninos, ele quis dar ele disse mesmo que queria dar uma lição para ela. Aí colocou nós duas no orfanato. Como é que foi essa experiência no orfanato? A senhora ficou pouco tempo, mas qual foi a experiência que a senhora tirou lá? Lá, assim, eu via tantas crianças, assim, eu estava numa condição difícil, mas eu vi, assim, eu olhando a situação daquelas crianças, eu tô com dó. E Você achou que a tua estava mais fácil que a situação delas? Tava, as crianças chorando, querendo ir embora, e não tinha ninguém, né? E também eu vi uma situação lá de uma menina, eu me lembro, a menina tinha 11 anos, e ela tinha sido abusada pelo tio, acordava assim de madrugada, chorando, aos prantos, né? Aquilo lá para mim foi uma lição de vida. Tinha um pânico de lembrar. Tinha um pânico. Foi uma lição de vida para mim que hoje, quando eu vou orientar alguém que passou por a mesma situação, hoje eu tenho uma maturidade. Uma bagagem ali. Foi uma experiência. Lá até esse tempo, dentro do orfanato, alguém foi e apresentou Jesus para a senhora? Nesse tempo não foi. Ninguém foi. Ninguém. Às vezes as pessoas querem fazer missão longe, na África, que também é muito bom, né? Em outro país, ou distante lá para o sertão. Mas aqui no estado de São Paulo, no rico estado de São Paulo, também precisa de um missionário? Precisa, em todos os lugares. Alguém, né, que vá até esses orfanatos, asilos, e ministre a palavra do Senhor? Porque tem muita gente carente do amor de Deus. Esses dias atrás, eu posso contar? Pode. Esses dias atrás eu estou tirando minha carteira de motorista, os amigos todos sabem, né? E eu saindo dessa autoescola, eu me deparei com uma senhora, e essa senhora, ela estava assim, desesperada. As pessoas hoje em dia estão muito desesperadas, procurando alguém para desabafar, né? E essa senhora me encontrou. Eu entrei numa loja e eu nunca vi essa senhora. E ela começou a falar da vida dela, assim, e chegou perto de mim e falou assim, eu preciso desabafar com alguém, né? E no mesmo dia, 2 pessoas vieram conversar comigo que eu não conheço, né? Que quer desabafar, contar a vida, alguém, um ouvido, né? Alguém para socorrer. Alguém que se interesse em ouvi-la. E tem muita gente precisando, realmente, gente que está disposto a ouvir. Amém. Né? Quanto tempo a senhora ficou nesse orfanato? E como é que foi a sua volta? Nesse orfanato eu fiquei 1 mês, né? Foi um provisório, na verdade. Aí seu pai se arrependeu e buscou? Aconteceu uma situação lá que eu não contei ainda. Essa situação, minha irmã, ela gostava de brigar um pouquinho, né? Temperamento muito explosivo, e ela discutiu com a diretora desse lugar. E essa diretora queria levar ela para a FEBEM, aí meu pai ficou sabendo e falou assim, agora eu vou tirar elas de lá. Aí tirou, né? E quando eu saí, fiquei um tempo assim, as notas na escola eram horríveis, né? Problemas familiares, né? Até a professora... Pesava, né? Pesava. As notas não tinha concentração, né? Não tinha. Até a professora queria conversar com meu pai, por que estava acontecendo, que eu estava indo mal na escola. Né? E ela foi descobrir que eu estava lá. Aí, voltando, a minha mãe resolveu voltar com meu pai nessa época. Eles voltaram de novo, porque eles ficavam 1 mês, 2 meses juntos e saíam. Acabava, cada hora eles... Ela bebia? Ela bebia. Ela, assim, o fim, assim, mais próximo, ela saía de casa e falava que ia para a igreja, que ia... Aí cada hora ela falava que ia num lugar. Mentia. E ia e ficava pro resto da vida, né? A última vez que eu fiquei sabendo, ela estava junto com os andarilhos para a rua. Ela vivia na rua, né? E aí eu voltei, com 14 anos, foi quando eu aceitei Jesus. Mas antes, quando a senhora voltou para a casa de seu pai, vocês foram morar num barraquinho? Não, ainda nesse tempo, aconteceu muita coisa assim na nossa vida. Eu fui trabalhar na casa de uma advogada, e meu pai queria ir embora para outra cidade. Foi a maior confusão, né? Aí alguém apresentou Jesus para a uma vida conturbada, né? Aí meu pai, nessa época, quando eu fui morar nesse barraquinho, da onde Jesus me resgatou, né? Meu pai tinha perdido tudo, tinha perdido casa, né? Daí passou um tempo, ele comprou esse terreno, não tinha condição de construir, e construiu um barraquinho. E fez esse barraquinho, não tinha água, não tinha luz, não tinha nada, né? E construiu lá e vamos morar lá, com a cara e a coragem, né? E aí quando ele foi morar nesse bairro, no bairro, chama Jardim Santo Antônio, lá em Jaboticabal. Aí
pegava água na casa da senhora e essa senhora me convidou para ir na igreja, né? E eu não queria ir, de início não queria ir não, né? Mas eu acabei indo. Tinha uma moça lá, a gente se deu bem, conversamos bem, e ela me convidou para ir para a igreja, eu fui. Fiquei indo um mês lá, escutando a palavra, ouvindo, né, o que o pastor falava, e fui, e fiquei lá. Até que um dia, um mês depois, o pastor fez o apelo e eu aceitei Jesus. Estou firme até hoje, graças a Deus. Glória a Deus. Então, com 14 anos, a senhora tomou uma decisão mais valiosa da sua vida. Foi crer no Senhor Jesus Cristo. Minha irmã, quando a senhora volta, depois de ter aceitado Jesus como Senhor, que a senhora volta para aquele barraquinho, para a convivência com seu pai, o que aconteceu? Ele viu mudança, ele gostou, ele não gostou, como é que foi? De início, assim, eu aceitei Jesus, tudo, voltei para aquele barraquinho, ainda fiquei com 14 anos, com mais uns 4 anos depois, aí que foi realmente começar mudança de vida mesmo, né? Meu pai me perseguia, eu ia na igreja, ele ia na porta da igreja para ver se eu estava lá, né? Eu dirijo um trabalho de oração lá na igreja e ele, um dia, eu me lembro de uma situação que quando eu cheguei lá na porta da igreja, eu estava orando, né? Orando por ele, e ele chega lá, me pega eu orando por ele. E ele ficou tão constrangido, todo mundo percebeu, as irmãs sabiam o que eu passava, né? Ele perseguia mesmo, eu não podia nem ganhar um presente que já tinha, na cabeça dele já tinha alguma coisa de errado, né? Porque os irmãos lá no estado de São Paulo, assim, tem um amor. Assim, você faz um aniversário, alguém quer dar uma Bíblia, né? Não só uma lembrança, né? Uma lembrança. E nesse dia era meu aniversário, aí meu pai ficou revoltado, porque não aceitou que eu ganhei um presente, né? Então, algumas coisas foi difíceis, né? A senhora encontrou oposições para servir o Senhor. Sim, muita oposição. Hoje, o que a senhora faz na obra? A senhora veio para Poços de Caldas, né? Serviu o Senhor. Hoje eu sou missionária na igreja e, assim, da onde Deus me tirou, a família destruída, né? Realmente era destruída mesmo, a família acabada. E não tinha nem perspectiva de mudança mesmo. A senhora ainda tem contato com seu pai, sua mãe? Tenho contato. A mãe também? Sim. Ela é viva? A minha mãe, ela, assim, devido às consequências da vida dela, que ela vivia para a rua. Sem regras. Junto com os andarilhos. Aí um dia ela recebeu uma facada de um dos andarilhos, cortou o pescoço dela e ela teve que, assim, hoje ela vive falando da vida dela o dia inteiro, né? Assim, com problemas mentais e ela não consegue nem falar direito por causa dessa facada. Ela fugiu do hospital, não fez o tratamento que precisava, né? Aí ela em Jaboticabal mesmo? Mora em Jaboticabal. E seu pai? E meu pai mora em Pradópolis também, mas está numa situação complicada. Sem Jesus os dois? Meu pai aceitou Jesus, né? Ele está na igreja evangélica. Está buscando? Está buscando a Deus. E Sua mãe não? Minha mãe não. E aqui a irmã é a intercessora ali do trabalho de missões? Sim, eu sou intercessora do trabalho de missões. A gente tem um trabalho também de segunda a sábado, das 8 às 9 da manhã, onde buscando a presença. A gente busca a presença de Deus. Deus tem levantado muitas almas ali, né, pela misericórdia de Deus, né? E a gente também faz um trabalho também nos lares, trabalho, assim, culto também. Visita, culto em grupos pequenos. Em grupos, sempre tem alguém precisando, né? Muita gente ansiando por Deus, está precisando mesmo de mudança. Eu me lembro de algo que Deus fez ali, no trabalho da oração. Uns dias, um ano passado, ou início desse ano, não me recordo direito, que eu estava orando ali, Deus me revelou algo que para mim, eu falei assim, é só Deus mesmo para revelar uma coisa dessa. A gente estava orando e Deus revelou para mim um pastor que estava sequestrado, né? Isso me marcou muito. Assim, ele estava sequestrado, eu não conhecia esse pastor. E eu não sabia quem era. Deus revelou para mim que ele estava em cativeiro. E levantamos um clamor, eu e as irmãs lá que me ajudam na oração. E passou-se 2 horas depois, eu tive a notícia desse pastor que ele havia acabado de sair do cativeiro. Saiu na internet uma irmã que tinha contato com ele. Esse pastor é de Campinas, ele estava lá em Cuiabá. E os bandidos cataram o ônibus dele e havia deixado ele em cativeiro, né? E Deus revelou para orar para libertar ele. Como é que Deus é maravilhoso? As pessoas hoje não creem mais no poder de Deus, né, irmã? Às vezes você vai orar por um enfermo, aí chega alguém para você e fala, não adianta, ele já está ali se entregando,
Mas Deus pode restaurar, né, irmã? Deus pode pode revelar, Deus pode mostrar a necessidade de oração, Deus pode restaurar um enfermo já desenganado, Deus pode restaurar alguém que morreu, né, irmã? Pode. Será que a igreja hoje ela está bem descrente do poder de Deus? Infelizmente, tem muita gente que não acredita, né? Eu sou prova viva, eu não contei um testemunho da minha vida. Eu contei uma vez na igreja, algumas vezes, assim, que Deus, Ele me restaurou mesmo, no ano de 2003, que aconteceu isso comigo. Deus me livrou da morte mesmo, né? Eu acabei até saindo do corpo mesmo, uma coisa assim, só para crente, para crer mesmo, né? E Deus me fez ver, assim, dar uma nova perspectiva de vida mesmo, adorar a Deus pelo que Ele é, não o que Ele vai fazer ainda, né? E Deus me livrou, assim, do livramento de morte mesmo. Que eu fui fazer uma visita a uma missionária, e essa missionária, Deus havia mostrado para ela que tinha alguém morrendo na casa dela, e ela achou que era a filha, e a filha era muito parecida comigo, né? E nesse dia as irmãs começaram a orar, né? Um testemunho meio só para crente, para crer mesmo. E elas orando por mim, que o espírito da morte queria me levar, né? E eu lá deitada na cama, e elas orando, e eu saindo do corpo, eu me lembro disso. Eu saindo do corpo, e eu via elas, e via também eu dentro do caixão, eu via, e assim, as pessoas que estavam em volta. Depois que eu voltei, elas oraram tudo, eu voltei pro corpo, foi um baque, assim, fiquei uns 3 dias, assim, uma aparência, assim, que... Pensativo também. Assim, eu comia as coisas, não sentia gosto de nada, né? Eu vejo, assim, Deus me deu o livramento mesmo. Amém. Né? E não foi por em vão, Deus queria fazer algo. Amém. A diferença, eu, assim, não ser mais um, né? Eu não caí aqui de paraquedas, né? Mas Deus tem um projeto, Deus me trouxe para fazer algo para Amém. Ele. Minha irmã, que Deus te abençoe, Deus abençoe seu esposo, sua filha, Amém. que você continue perseverando no ministério, porque as pessoas precisam de Jesus, né? Então vamos continuar pregando o Evangelho da Graça. Amém. Amém? Deus abençoe. Eu conversei hoje com a Grace Mariana Reis Pereira, uma missionária, e o programa Restaurando Vidas volta dentro de instantes. Eu queria falar um pouco sobre adoração. Você adora o Senhor? Você relaciona a palavra adorar com o quê? Adorar é servir, é se submeter, é louvar, é homenagear, é se prostrar, se curvar diante de um Deus poderoso, é sacrificar ao Senhor, é fazer algo que vai realmente agradar o coração do nosso Deus. Você é um adorador? O que você precisa fazer para que a sua adoração chegue ao trono do Senhor? Eu quero ler um texto que se encontra em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo de número 5. Diz a palavra do Senhor: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isto cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e as pequenas aves do céu. Arrependo-me de tê-lo feito. Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo de sua época. Noé andava com Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus,
Muito obrigado pelo privilégio que temos da Tua palavra, Senhor Deus. Nós queremos ser transformados pelo poder da sua palavra. Eu peço a bênção, Senhor, sobre essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que ela seja tocada, que ela seja consolada, confortada pelo poder que há na tua palavra. Tu és o Deus da salvação, Tu és o Deus da transformação, Tu és o Deus do amor e do cuidado. Senhor Deus, mostra o teu amor e revela a tua graça aqui a cada pessoa que assiste esse programa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós pensamos que para adorar o Senhor nós temos que fazer alguma coisa a mais. Sim, eu penso que sim. Nós temos que ter um coração transformado na palavra dele. Nós temos que ter um coração contrito, arrependido. Nós temos que ter um coração quebrantado, um coração que realmente ele dependa de Deus. Ele não encontre forças nele mesmo, mas que ele se proste diante do Senhor e diga: olha, Senhor, eu não posso nada. Tu és o Deus que pode conduzir a minha vida, o único Senhor da minha vida. Nós vemos aqui a história da humanidade, uma humanidade que era perversa, que tinha inclinação aos pensamentos do coração, e os pensamentos do coração eram somente para a carne, para o mal. Essa época Deus se arrepende de ter feito o homem. Essa época Deus então ele quer destruir toda a humanidade. Mas diz a palavra do Senhor que ele encontra um homem em quem ele acha graça nele. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo de sua época. Noé andava com Deus. O que nós precisamos para que a nossa adoração chegue ao Senhor? A primeira coisa, nós precisamos ser um homem que crê, que dependa, que saiba que só o Senhor é salvação. Noé, quando a palavra diz que Noé achou graça diante do Senhor, que Deus era benevolente para com ele, era porque Noé tinha o Senhor como referência, tinha o Senhor como todo do seu coração. O dono do trono do coração de Noé era o Senhor Deus. As pessoas hoje estão avarentas, estão egoístas, estão com os olhos fixados aqui nessa terra, estão desejando as coisas transitórias desse mundo. Noé não, Noé amava ao Senhor e cria somente no Senhor, em meio a uma geração corrupta, uma geração desonesta, uma geração que era totalmente abominável ao Senhor. Este homem mantinha a sua fé em Deus. A palavra do Senhor diz que também não era um homem justo, não era um homem que andava em retidão, não era um homem que alinhava a sua vida com a palavra do Senhor. Noé tinha como referência de justiça Deus e não a sua justiça. Nós muitas vezes queremos que a nossa justiça prevaleça, e a nossa justiça é uma justiça equivocada. A palavra do Senhor diz que a justiça do homem é trapo de imundície, quer dizer, é podre, é suja, é nada, é lixo. Nós temos que ver que quando nós queremos acusar as pessoas, nós nos colocamos sempre acima delas. E quando nós olhamos no espelho, nós imaginamos: olha, aí vai um varão perfeito. Essa é a nossa justiça. Nós nos achamos melhores que as outras pessoas. Noé era um homem justo, porque Noé era reto. Noé tinha os conceitos do Senhor como os conceitos reais da sua vida. Noé, ele balizava a sua vida, ele alinhava a sua vida pela palavra do Senhor, por aquilo que o Senhor esperava, por aquilo que o Senhor queria. Noé não se contaminou com as coisas transitórias e nem com a corrupção que existia naquele tempo. Hoje, as pessoas muitas vezes querem se declarar justas. E olha quais são as declarações que elas dão. Olha, eu pago as minhas contas em dias, por isso eu sou um homem justo, reto. Não, você não faz mais que obrigação de pagar as suas contas em dias. Você assinou um contrato, você fez ali uma parceria, e quando você foi e cumpriu, você não fez nada demais. Eu, quando eu pago, também eu não faço nada demais. Eu não tenho por que me vangloriar nisso. Então nós precisamos aprender que os nossos conceitos de retidão são terríveis. Nós precisamos olhar para a palavra do Senhor e ter a palavra do Senhor como a nossa justiça. Nós temos que amar os preceitos do Senhor e tê-los como o tesouro dos nossos corações. A palavra do Senhor no Salmo 119, 11 diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Um homem justo, segundo o coração de Deus, ele ama a palavra do Senhor. Ele respira, ele suspira
pela palavra do Senhor. Diz a palavra que Noé era um homem íntegro, um homem inteiro, não era um homem que estava dividido entre os melhores prazeres do mundo e os prazeres de servir ao Senhor. Noé, ele tomou uma decisão profunda por Deus. Ele falou: eu preciso obedecer, amar, viver para o Senhor. Então, Noé, ele era um homem inteiro do Senhor. Muitas vezes as pessoas se dizem cristãs, mas elas não abandonaram o vício daquela bebida, elas não abandonaram o tabaco, elas não abandonaram uma droga, elas não abandonaram a pornografia na internet e querem se dizer cristãs. Não, cristão é imitador de Cristo, cristão significa pequenos cristos. As pessoas que querem se declarar cristãos, elas têm que se parecer com Cristo. Você se parece com Cristo? Você é um homem inteiro, você é uma mulher inteira. A sua vida, ela não deixa sombra de dúvida de que você teme ao Senhor, de que você ama o Senhor. Eu quero falar para você sobre a palavra do Senhor. Entre um povo corrupto, Noé mantinha a sua idoneidade. Hoje, as pessoas falam: eu também não vou pagar uma dívida, não, ninguém está pagando. Não, Noé certamente pagaria. E não bateria no peito porque pagou, mas ele não deixaria se contaminar pelo mundo. Noé pode ver dentro da igreja uma pessoa em pecado, mas Noé, ele certamente manteria a postura bíblica. Hoje, as pessoas estão se vendendo, até os sacerdotes estão se vendendo, estão pregando um evangelho light, um evangelho que vai agradar as pessoas, o ego das pessoas, para ter mais pessoas na sua igreja e talvez uma arrecadação maior. Não, precisamos de sacerdotes íntegros, idôneos na palavra do Senhor. Diz a palavra também que Noé era um homem obediente. Versículo 22, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. O Senhor falou para ele: olha, vai fazer uma arca com as seguintes dimensões, e vão chegar ali os casais de animais, e vão entrar nessa arca, e você vai então trabalhar nisso. Noé não questionou o Senhor. Senhor, mas para que eu vou fazer uma arca se aqui não tem oceano? Para que eu vou fazer uma arca se aqui não está chovendo, não tem água? Não, Noé, ele obedeceu ao Senhor. Ele não questionou o Senhor. Obediência é algo que tem que ter na vida de um adorador. Um adorador, ele obedece ao Senhor. Ele vive para o Senhor. Ele tem prazer em obedecer ao Senhor. Não é mais ele que gera a sua vida, mas Cristo vive nele. E obediência é uma qualidade de um adorador. Se você quer que a sua adoração seja o Senhor, você precisa andar e crer no Senhor, você precisa ter uma vida justa, você precisa ser idôneo e você precisa ser obediente. Diz a palavra que Noé passou ali 1 ano dentro daquela arca. E quando Noé sai, no versículo 20 do capítulo 8, as águas subiram, capítulo 8, depois que Noé desceu da arca, ele saiu com sua esposa, com seu filho, com todos os animais, diz a palavra, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu como holocausto, queimando sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Aquela adoração de Moisés, de Noé, ela chega ao trono do Senhor como aroma suave. Noé, então, ele tem o seu sacrifício aceito. Sabe por quê? Não foi justamente porque ele fez o altar, mas porque ele era obediente, porque ele era justo, porque ele era íntegro, porque ele cria realmente no Senhor. A sua adoração tem chegado ao trono de graça? Mas eu vou na igreja, eu faço vários cultos. Mas a sua vida é toda do Senhor? As suas escolhas são compatíveis com a palavra do Senhor? Você ama a palavra do Senhor acima de todas as coisas? Você suspira para ter as revelações do Senhor? Você vive uma vida de oração? Você acorda de madrugada ou em qualquer horário, você separa para orar, para estudar a palavra do Senhor? Que tipo de cristão você quer ser? Muitos dos chamados cristãos, mas que na verdade não são, vão ter uma decepção, porque serão lançados no inferno. Mas haverá aquela igreja remanescente que não se contaminou, que assim como Noé, quando adora
a adoração chega ao trono do Senhor e Ele se agrada. E Ele faz uma aliança com essa igreja, uma aliança com aqueles que o amam e que o adoram em espírito e em verdade. Eu quero orar por você, Senhor Deus. Tem misericórdia dessa vida, dessa família, que ela possa ser tocada pelo poder da Tua palavra, que ela possa ter o desejo de Te amar, de Te adorar, de Te obedecer, de andar em justiça e idoneidade. No nome do Senhor Jesus Cristo, transforma essa vida para louvor da Tua glória. Eu oro e agradeço no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar.